1.Hi. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Caminhando para casa, Jacob pensou em como ele era como Lucy César. Ela também tinha 10 coisas para fazer ao mesmo tempo. Jacob estava tão ocupado que era difícil se sentir como uma criança, com todos os seus problemas e preocupações. Mas Jacó percebeu que essas eram as circunstâncias da vida, e ele só precisava aceitá-las e superá-las com coragem. E seu pai? Seu pai não tem culpa de nada. Seu pai o ama. E ele ama seu pai. Eles estavam sozinhos. Sozinhos contra o mundo. Jacob parou para observar os pardais nadando na poça. Era final de outubro, mas hoje o sol estava quente, como se setembro tivesse se esticado como um doce. Estava tão quente que Jacob tirou o chapéu e o cachecol. Ele ia colocá-los mais tarde, quando chegasse em casa, ou então seu pai o repreenderia por ter pegado um resfriado, e ele tinha um sistema imunológico fraco. O aluno da quinta série bufou para si mesmo: que tipo de sistema imunológico fraco é esse, se ele consegue suportar as práticas esportivas do pai que fariam um adulto implorar por misericórdia? Não, ele é forte. É que papai está muito preocupado com ele. Embora eu possa entender isso. Depois do que eles estavam fugindo, é de se admirar que não tenham enlouquecido. Os pardais estavam batendo as asas na poça, coçando os pés. Jacob enfiou a mão no bolso de seu casaco quente e tirou uma nota de banco. Ele tinha sua própria mesada há 3 anos e sabia como usá-la com sabedoria. Portanto, ele não precisava ser tentado pelos scones de chocolate que ele tinha certeza que estavam naquela padaria, onde ele podia sentir o aroma quente de cupcakes. Engolindo saliva, o garoto decidiu que sua força de vontade seria mais forte que sua impulsividade e caminhou em direção à casa. Seu apartamento ficava na esquina, no primeiro andar. A propósito, não era um apartamento ruim. Jacob honestamente o chamou de chiqueiro quando o viu pela primeira vez. Isso saiu de dentro dele. Ainda bem que a mulher que o alugou não tinha percebido o que ele tinha dito, porque ele tinha dito isso por hábito em inglês. Jacob suspirou, queria estar em Roma agora mesmo. Mas Jacob não se sentia culpado por ser um incômodo no apartamento, ele estava apenas acostumado com o ambiente elegante e cheio de estilo que sua mãe havia criado em sua antiga casa. Jacob entrou pela entrada e subiu até o primeiro andar. Ele estava tão concentrado em seus pensamentos que não notou imediatamente a grande e escura protuberância na frente da porta de seu apartamento. E então, quando o fez, levou um susto, seus olhos se arregalaram e ele se virou. E percebeu que havia um homem deitado à sua frente. Uma mulher mais velha. Ela poderia estar morta? Seus olhos estavam fechados, sua boca estava aberta. Jacob não podia bater em sua própria porta sem machucá-la, então ele pegou o celular e ligou para o pai. Pai, estou em casa. Você pode abrir a porta, por favor? Só tem um homem deitado na porta. Não é um sem-teto. É uma mulher. Tudo bem, já sei, vou sair daqui. Ele deu um passo para trás. As fechaduras se abriram com um clique. A porta estava entreaberta, mas havia um corpo lá embaixo. É a Juliane, disse papai, que espiou para dentro do apartamento. Nossa vizinha, explicou ele, e se abaixou. Precisamos chamar uma ambulância. E então a mulher se mexeu. Ela soltou um soluço profundo e rouco e se esforçou para se levantar. Juliane. O que há de errado com ela? Coração. Pressão arterial? O pai de Jacob levantou a vizinha com cuidado, impedindo-a de cair. Jacob, chame os vizinhos, ela mora naquele apartamento ali. Ahá, o garoto gritou e tocou a campainha. Não houve resposta. Havia silêncio atrás da porta. Ele voltou para o pai, que estava ao lado de uma mulher que já havia se levantado.
O pai de Jacob franziu a testa. Ele não podia. Ou poderia. Ele praguejou baixinho, mas fez o que achava certo, ou seja, acompanhou a vizinha até o apartamento dela. Ele a sentou em um banco no corredor. Jacob, água. O garoto assentiu e correu para a cozinha, pegou um copo de água limpa na geladeira e o entregou à mulher, que estava olhando fixamente enquanto eles assentavam. O que há de errado com ela? Ela se virou para o pai. Vou chamar uma ambulância. Deixe que eles cuidem disso. Juliane. Ele estalou os dedos na frente do rosto dela e ela finalmente reagiu, piscando com força. O que está doendo? O que eu digo ao pronto-socorro? Nada, e a voz da mulher estava de alguma forma incolor? Incolor? Sem vida? Resignada. Não preciso de uma ambulância. Leve-me direto para o cemitério. Vou dormir com minha filha. Ela enterrou a filha ontem, disse Jacob. Eu não estava em casa, ela foi consertar o telefone e eu vi o caixão sendo carregado para o quintal. Sinto muito pela sua perda, disse Alexander. Como está se sentindo? Parece que você perdeu a consciência. Talvez um médico? A mulher encolheu os ombros. Jacob olhou para seu pai confuso. O que vamos fazer? Ele percebeu que a ambulância não viria se o homem não reclamasse? Mas a mulher tinha acabado de desmaiar, isso não era motivo de preocupação? Por favor, atenda a ligação, disse ele, discando o número certo. Minha vizinha desmaiou. Ela recuperou a consciência agora, mas pode haver sinais de um derrame. Isso é tudo, disse Alexander ao filho. Os médicos vão resolver isso agora. Juliane abaixou a cabeça, cobriu o rosto com as palmas das mãos e chorou amargamente novamente. Ela não se importava nem um pouco com sua própria saúde. Ela só queria uma coisa agora, e que a dor que corroía sua alma, que dilacerava seu coração, fosse embora. E que tudo o que havia acontecido se transformasse em um pesadelo, que sua filha, Ana, estaria viva. Ela havia partido quando tinha 24 anos, muito jovem. Seu coração falhou. O coração, como disseram os médicos, parou instantaneamente. É como se desligasse um botão em uma pessoa e ela parasse de viver. Sem mais nem menos. Isso é tão simples. É assim que é aterrorizante. Sua Ana, a garota boa, pura e brilhante. Ela confiou na fera, no sub-humano, e isso a arruinou. Juliane sabia disso como o sol no céu durante o dia e a lua à noite. Ela criou sua filha sozinha. Ele a criou, sua filha de sangue, e parecia que não havia maior felicidade no mundo do que a que eles tinham. Juliana e Ana viviam em uma cidade pequena e modernizada, onde quase ninguém mais criava gado. E não era uma cidade ruim, no sentido de que havia trabalho para os habitantes locais na usina de processamento de leite. Juliane decidiu não se casar novamente após o nascimento de sua filha e nunca mais trouxe um homem para casa. Por quê? Depois de perder seu amado Mickey em um acidente, ela não precisava de mais ninguém? Todos os outros homens lhe davam nojo. Juliane sempre pensou que essa atitude em relação ao sexo masculino era culpa da coisa terrível que havia acontecido com ela antes de conhecer Oliver. Ele era o único que podia tirar sua dor, sua vergonha e fazê-la acreditar que havia algo de bom no mundo. Desde a morte dele, não havia um dia sequer que Juliane não pensasse em como seria bom viverem juntos como uma família, ela, Ana e Mickey. Mas era como se o destino maligno tivesse decidido que paz e amor já eram suficientes para você, Juliane. Era hora de você perceber que a sua maré de azar estava apenas começando. Juliane não tinha ideia de como continuar vivendo quando enterrou seu Mickey. Mas então veio a vontade de viver, e tanta vontade de viver que ela agarrou com os dentes e estava pronta para tudo. Porque Juliane percebeu que estava grávida. E quando a recém-nascida Ana pegou pela primeira vez em seus braços, a segunda respiração também se abriu. Quando Ana completou 18 anos, foi decidido que ela não iria para longe de casa e entraria em uma escola técnica no centro do distrito, ou seja, ela poderia estar em casa todos os dias.
Ana cresceu como Juliana queria que sua filha fosse inteligente, excelente, bonita, modesta. Ela era bem diferente de seus colegas de classe, e Juliana viu nisso a chave para um futuro feliz para sua filha. Havia apenas um problema. Juliana achou que seu coração iria explodir quando Ana lhe disse pela primeira vez que gostava de um menino. Boba, gritou ela para a filha, que olhou horrorizada para a mãe e levou a palma da mão ao rosto, que ardia de dor com o tapa. Os homens só pensam em uma coisa. Todos eles querem usar garotas jovens. Não vou deixar você arruinar sua vida, está me ouvindo? Não vou deixar. Depois disso, Ana terminou seu último ano de escola sem nenhuma bobagem. E na escola técnica, conforme relatou fielmente a sua mãe, ela não se relacionou com ninguém além do necessário e não se permitiu garotas feias e desnecessárias de todos os tipos, como suas colegas promíscuas. Depois da escola técnica, surgiu a questão do emprego. Ana conseguiu um emprego no departamento de contabilidade do único shopping center da região, no centro do distrito. No entanto, ele era chamado apenas de shopping center e, na verdade, era mais como um grande mercado coberto. E então os problemas chegaram à casa. Ou melhor, naquele momento, pareceu a Juliana o maior problema de todos e sua Ana se apaixonou. Tarde demais, Juliane notou que sua filha estava andando muito alegremente, que suas bochechas estavam coradas e seus olhos brilhavam sonhadoramente. E quando finalmente a chamou para uma conversa séria, ela chorou e confessou que sim, estava apaixonada. Há um homem. Nós nos conhecemos no centro do distrito, onde ele também trabalhava. Seu nome era Steve e descobriu-se que ele tinha vindo para cá a negócios, portanto, morava na cidade. Ana foi rápida em explicar à mãe que o relacionamento era sério. Que ele a havia pedido em casamento. Eu lhe darei o casamento. Sua mãe bateu nela com uma mangueira de borracha, que ela ia usar para regar as flores. Ana se encolheu e disse que eles eram muito sérios. Que Steve era um homem responsável e, assim que percebeu que ela estava limpa e intocada, disse que precisava de uma esposa como aquela. O que você está? As mãos de Juliane caíram. Você se apaixonou por ele? Nós tivemos. Foi tudo, e sussurrou a garota. Juliane afundou no chão como se o titereiro tivesse cortado todas as cordas de sua marionete. Ela pensou no fato de que agora somente o casamento era a coisa certa a fazer? Porque se Ana tivesse concordado em dormir com um homem sem se casar, então ela poderia seguir por um caminho muito tortuoso. E, dessa forma, pelo menos haveria um homem sério ao seu redor, esse Steve, pelo menos ele cuidaria dela. Logo Juliana conheceu seu futuro genro e eles tiveram uma conversa séria e detalhada. Steve disse que tinha seu próprio pequeno negócio de venda de materiais de construção, garantiu à futura sogra que via em Ana uma mulher de raras qualidades morais e mentais, que estava determinado a criar uma família forte. Falaram sobre amor, discutiram questões materiais. Descobriu-se que, na cidade, Steve tem um apartamento, 3, todos próprios. Bem, deve ser dele, assim que a hipoteca for paga. E então Steve sugeriu que eles vendessem a casa de campo de Juliane e Ana e usassem o dinheiro para quitar a hipoteca. Juliane disse que precisava pensar em um assunto tão sério. Mas no mesmo dia eles decidiram vendê-la. Afinal, não só era razoável, mas ela, Juliane, estaria morando com sua filha e o marido dela. O que poderia ser melhor? Ela cuidaria da jovem família? E depois, quando os netos viessem? Em suma, Juliane quase chorou de alegria, afinal, ainda existem homens decentes no mundo. O casamento foi modesto. Por que jogar dinheiro ao vento? Vendemos a casa rapidamente. Nós nos mudamos para um apartamento na cidade. E então? De alguma forma, tudo começou a mudar. Descobriu-se que o negócio de Steve era tão ruim, ou seja, não era nada lucrativo, que ele foi obrigado até mesmo a fazer empréstimos, que já estavam vencidos. Descobriu-se também que Steve às vezes bebia. No início, somente nos finais de semana. Depois, ele começou a beber durante a semana. E, de repente, sua sogra passou a ser desagradável com ele.
Ela reclamou que ele havia trazido a pobreza do campo para seu pescoço. O que Juliane poderia dizer? Ela ficou em silêncio. Porque ela entendia os homens, todos eles são assim, não existem perfeitos, mas você não pode arruinar uma família. No fim das contas, às vezes até Juliane achava que tinha tido sorte por Oliver ter morrido tão cedo. Se eles tivessem sido uma família, ele também teria mudado com o tempo. E assim, ele permaneceu em seu coração como uma imagem brilhante do melhor homem do mundo. Depois de 1 ano de casamento, Juliane perguntou à filha quando eles teriam filhos. E ela lhe disse que Steve ainda não estava pronto para eles. E aí a coisa ficou muito ruim. Steve fez outro empréstimo em algum lugar e Ana foi forçada a assinar os papéis, e foi isso. Ele começou a beber ainda mais. Ele xingava o tempo todo. Ele não gostava que sua sogra ficasse se mexendo pela casa, respirando. Ela começou a dizer com frequência que ganhava pouco com esse casamento, que era barato para ela perder a liberdade. Não se atreva a deixar minha filha. Juliane disse a ele uma vez e sacudiu o punho na frente do rosto corado dele. Cale a boca, seu velho idiota! Gritou Steve, na frente de quem? Que em seu vilarejo vocês viviam como 2 eremitas, que você se senta aqui e não mostra o nariz. Com quem você vai reclamar? Os vizinhos nem sabem seu nome. Saia daqui. E ele empurrou a mulher no ombro, fazendo com que ela caísse. Ana não estava em casa naquele momento, estava no trabalho. A propósito, ela estava pagando o salário do marido. Juliana também trabalhava como faxineira e conseguiu um emprego. Como ela não tinha uma profissão e tinha medo de trabalhar como vendedora em uma loja ou em outro lugar onde houvesse responsabilidade material, parecia que ela iria se meter em problemas tolamente. Então, vivíamos tranquilamente. E então Ana morreu. Aconteceu no mesmo dia. Minha filha estava na cozinha, lavando a louça depois do jantar, e de repente ela gritou, agarrou o coração e caiu. Os médicos disseram que era impossível salvá-la. O tempo entre o momento em que comunicaram a morte de sua filha e o funeral passou para Juliana como se fosse uma névoa, um torpor de roxo e preto. As lágrimas escorriam, e ela mal sentiu a mão sendo segurada para ajudá-la a chegar ao cemitério. Havia algumas pessoas na casa, conhecidos de Ana do trabalho, alguns dos outros parentes de Steve, que Juliana não queria conhecer. Juliane começou a sentir que estava voltando a si quando retornaram do funeral. Ela estava sentada em seu quarto, segurando a caixa onde guardava as coisas de bebê de Ana, seu macacão, seu coelhinho de retalhos, seu diário da primeira série e outras lembranças. Então, seu genro entrou no quarto sem bater na porta e disse que eles precisavam conversar. E quando ele disse tudo isso, Juliane olhou para ele com os olhos vermelhos e pensou que ele estava brincando de forma tão perversa. Ele não podia estar realmente dizendo que ela deveria ir embora, ir embora. Enquanto eu tive uma esposa, eu a aturei, ele murmurou por entre dentes tortos e amarelados pela nicotina. E agora, para que eu preciso de uma tia estranha em casa? Volte para a sua aldeia. Coisas materiais. Essa era a última coisa em que eu queria pensar agora. Mas Juliane perguntou ao genro, mal conseguindo descolar os lábios, para onde ela iria? Não havia mais nada no vilarejo. Vamos até seus parentes, e ele murmurou. Eles não precisam de mim. Aqui estamos nós. Não nos falamos há 30 anos, não sei quem está vivo. Não me importo. Mas agora você não vai mais morar aqui. Acabou. Onde estão suas coisas? Sim, aqui, ele abriu uma gaveta da escrivaninha, puxou-a para fora e jogou o conteúdo no chão. Em seguida, foi até o armário de lápis e começou a jogar as coisas fora. Arrume tudo. E quando eu voltar? Eu não quero você aqui. Juliane não se moveu quando as 2 portas do quarto e do apartamento se fecharam atrás dele. Ela ficou sentada como se estivesse em um estupor, apenas repetindo a cena de sua filha morrendo diante de seus olhos se apagando. Então Steve voltou. Do lado de fora da janela, a luz do dia já estava mudando para a tarde. Ele estava bêbado.
De forma rude e dolorosa, ele puxou a mulher pelo braço e a arrastou para o corredor. O que eu lhe disse, seu velho tolo? Bem, se você não quiser fazer isso da maneira mais fácil, então vá como está, com o que você tem. Ele a jogou no patamar e fechou a porta com força. Juliane ficou olhando para a porta. Então ela se virou e atravessou o patamar. Como estava frio! Era outono, outubro. Mas, por alguma razão, a mulher sentia muito frio, como se já fosse dezembro e nenhum radiador da casa estivesse funcionando. Juliane chegou à parede oposta da escada e se virou. O que fazer agora? Era uma pergunta lógica. Apenas os pensamentos se aglomeravam em sua mente de forma preguiçosa, pesada, como se cada um deles estivesse preso em correntes de ferro e jogado em um pântano viscoso. E, de repente, tudo ficou turvo e nauseante e Juliana começou a afundar. O pensamento passou por sua consciência: seria esse realmente o fim? Ela fecharia os olhos agora, mergulharia na escuridão e, quando os abrisse, veria seu filho. Onde está a ambulância, papai? Perguntou Jacob. Eles estarão aqui em breve, respondeu Alexander, e suspirou. Não é que ele não gostasse de surpresas, ele já havia se acostumado com elas há muito tempo. Só que ultimamente, ele tinha vergonha de admitir, estava começando a se acostumar com uma certa restrição em sua vida. Em casa, cuidando do filho, que ia à academia, a melhor, de elite, por sinal, e nos fins de semana ia ao cinema, aos parques, simplesmente passeava pela cidade? Em geral, a vida mais comum. No entanto, Alexander pensou, a aparição dessa mulher, uma vizinha, era uma gota no oceano. Agora ele se livraria desse pequeno problema e tudo voltaria ao normal. No entanto, acrescentou Alexander mentalmente, a normalidade para ele e seu filho continua ilusória e instável. E eles não conseguem se acostumar com o que parece normal. Porque eles têm um passado. E um dia. Quando as coisas melhorarem, quando o perigo tiver passado, eles voltarão. Enquanto isso, você só precisa passar por cada dia e não pode relaxar. Seu filho precisa de seus cuidados. Jacob é muito jovem. Não é culpa dele. Ele merece ter uma infância normal. Finalmente, bateram à porta. Alô? Você tocou? O que aconteceu? O médico estava na porta. Nós batemos, Alexander atendeu. Um vizinho desmaiou em nossa porta. A médica balançou a cabeça, aproximou-se de Juliane e começou a fazer as perguntas de praxe. Bem, levante-se, vamos lá, precisamos verificar o que há de errado com você. Sim, e tenho minhas suspeitas de que seja um derrame, disse a médica. Temos que nos preparar para ir ao hospital, bem. Você tem alguém em casa? Ou o que? O que aconteceu? A porta se fechou e eles perderam as chaves? Bati na porta, Jacob entrou no meio da conversa, mas ninguém atendeu. Ela enterrou a filha hoje. Seu genro está em casa, mas não atende a porta. Bem, isso é muito, suspirou o médico. Mulher. Está me ouvindo? Levante-se devagar, por favor. Você não pode fazer isso, ok? Espere um pouco. Após cerca de 10 minutos, Juliane conseguiu sair do apartamento. Espere. E quanto ao meu passaporte? Mulher, passaporte, política. Você ainda tem seus documentos em casa? Vamos tentar entrar em contato com seus e parentes, disse Alexander com incerteza. Para conseguir os documentos necessários e as coisas transferidas para o hospital. Ótimo, sorriu o médico. Por favor, faça isso. Pobre mulher. Que pena. Não é de se admirar que o corpo dela não tenha aguentado o estresse. Quando a ambulância saiu, Jacob e Alexander voltaram para casa. Eles bateram na porta do apartamento de Juliane, mas não houve resposta. Pai, você sabe, e disse o garoto enquanto ele e o pai preparavam o jantar. Estou me sentindo um pouco desconfortável. Sobre o quê? Bem, estamos morando aqui há 2 meses e não fomos ver os vizinhos no funeral.
Eles não são nossos parentes ou amigos. É apenas uma questão de vizinhança. Mostre respeito e simpatia. Não é assim que o mundo funciona, minha querida. Eu sei, disse Jacob com um suspiro, fazendo beicinho, mas ajudando diligentemente enquanto colocava a couve-flor na panela. Papai era um bom cozinheiro com vegetais. Mas Jacob teria adorado a pizza. Mas a pizza era no domingo, que era ontem, o que significava que a próxima vez que ele poderia comprá-la seria no fim de semana. Você acha que ela vai ficar bem? Juliane. Eu não sei, respondeu Alexander. Mas eu entendo que você simpatiza com ela? Sabe, ele olhou para o filho atentamente por cima dos óculos. Você pode ser gentil demais. Vamos pensar em tudo isso como apenas parte do cotidiano, de nossa nova vida muito comum. Não é para sempre. As coisas mudarão em breve. Temos de acreditar nisso, certo? 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 Quando nos deparamos com um problema ou algo que nos incomoda, processamos as emoções, fazemos o que podemos e seguimos em frente. Certo? Certo, respondeu o garoto, e a noite continuou com conversas sobre vários tópicos diferentes. Na manhã seguinte, quando o filho saiu para a escola, Alexander tentou novamente se comunicar com os moradores do apartamento vizinho. O que você quer? Perguntou um homem que finalmente abriu a porta. O ocupante do apartamento olhou de tal forma que ficou claro que ele não havia aberto a porta, pois estava dormindo o sono de um bêbado. Sua sogra está no hospital, disse Alexander. O que isso tem a ver comigo? E então Steve soluçou e coçou a barriga, coberta com uma camiseta suja. Minha esposa está morta. Portanto, ela não é mais minha sogra. E ela não mora mais aqui. Tenho que recolher seus documentos e objetos pessoais, disse Alexander após uma breve pausa. Ele falou sem emoção. E isso, estranhamente, estava começando a irritar Steve. Você não vai chegar a lugar nenhum, ele disse, saia daqui. Ele não conseguia fechar a porta do lado da plataforma, o vizinho estava segurando a porta. E literalmente com uma mão, enquanto Steve, xingando, puxava a porta com toda a força que podia. Você sabe o que pode acontecer com você por segurar os documentos de outra pessoa? Perguntou o vizinho. Eu só quero os documentos e os pertences pessoais da Juliane. Qual é a dificuldade disso? Apenas me dê eles. Tudo bem. Steve repetiu e fechou os olhos como se estivesse dormindo. Ele encontrou os olhos do vizinho por apenas um segundo, mas foi o suficiente para sentir um arrepio na espinha e a ideia de que realmente valia a pena dar a ele os documentos e as coisas da idosa começou a martelar em sua cabeça. Steve desapareceu nas profundezas do apartamento, onde tropeçou várias vezes na bagunça que havia criado, mas logo voltou com uma pilha de coisas e empurrou tudo para os braços do vizinho, que finalmente soltou a porta. Obrigado, disse o cara de óculos, de quem Steve não gostava nem um pouco, a ponto de ser assustador, e saiu. Steve ficou ali, cambaleando de bêbado e soluçando. Mas o que? Por que ele estava ouvindo aquele cara? Era como se ele estivesse hipnotizado. Embora, é claro, isso fosse bobagem. Pensando assim e coçando o estômago novamente, Steve foi até a cozinha para terminar sua bebida branca. Para se lembrar de sua esposa e comemorar o fato de que ele havia se livrado tão habilmente da velha, aquela tola ingênua que havia vendido a casa para ele. Pai, eu vou com você. Jacob ofegou. De jeito nenhum. Sente-se e estude. Mas eu quero ir. Ele estava ocupado colocando a gravata e não estava acostumado a sair de casa com uma aparência desarrumada. Seus colegas de classe têm esse efeito sobre você? Como? Eles o tornam caprichoso. Ou você, e brincou Alexander, batendo com o dedo no nariz do filho. Está agindo como um garoto normal da sua idade? Tudo bem, você pode vir comigo. Mas depois você pode fazer sua lição de matemática sozinho, sem dicas. Combinado. Podemos comprar laranjas?
Por que não podemos comprar laranjas? Pessoas doentes recebem laranjas em uma rede. Eu as vi em filmes. Acho que eu deveria saber mais sobre o que você vê. Não acho que essa mulher vá morrer de fome no hospital. Levaremos seu passaporte e suas coisas. Papai. O que mais? Há apenas um moletom e uma saia, um moletom, um avental, um chinelo e sapatos. Acho que ele precisa de... Alexander revirou os olhos, seu filho estava lhe dando nos nervos. No entanto, havia alguma verdade em suas palavras? Ele não era realmente obrigado a ajudar a vizinha. Ele já havia ajudado a não deixá-la ali, já havia chamado uma ambulância e também havia lhe trazido os documentos. Então, todo o resto. Tudo, como disse a mãe adotiva, não pode ser cozido demais, não pode ser salvo. Ainda assim, quando Alexander e seu filho chegaram ao hospital da cidade, estavam carregados de coisas. Os documentos de Juliana, disse Alexander, entregando uma pasta de plástico com eles ao médico-chefe, que, felizmente, estava no corredor. E aqui estão algumas coisas mais necessárias. Isto. Posso entregar à enfermeira para que ela entregue a Juliana? Claro que sim, Belry assentiu. Lucy. Ele acenou para a jovem enfermeira e ela veio correndo imediatamente, parecendo animada, receptiva e pronta para tudo. De modo geral, era óbvio que a pessoa era nova e estava trabalhando aqui à toa. Ela recebeu uma sacola com chinelos, um par de roupões de banho, algumas camisolas, toalhas, pasta de dente e outras coisas. Todas essas coisas foram compradas no shopping center. Claro, vou levar tudo. Disse Lucy. A propósito, já podemos visitá-la. Não, estamos indo embora, e começou Alexander, mas seu filho o puxou pelo braço e olhou para ele suplicante. Só um momento, papai. Bem, tudo bem, suspirou o homem. Juliana Vasilievna já estava melhor, compartilhando com eles as notícias sobre a condição da paciente Lucy enquanto caminhavam pelos corredores do hospital. Ela está se alimentando bem, sua pressão arterial está normal. É ótimo que você tenha trazido coisas para ela. Não é bom ficar sem tudo. É ótimo quando uma pessoa da idade dela tem uma família para cuidar dela. Nós não somos a família dela, disse Alexander. Ah, disse a garota, envergonhada, e lhe deu um olhar curioso. Ela achava que o homem loiro, inteligente e até mesmo de aparência aristocrática era seu genro, e que o menino era seu neto. Somos vizinhos dela, respondeu Jacob pelo pai. Você consegue me imaginar chegando da escola e ela deitada na escada? O genro dela a expulsou de casa. A filha dele está morta. Lucy ouviu e balançou a cabeça, pobre mulher. Ainda bem que a vizinha não era indiferente à desgraça alheia. Lucy também notou que ela não estava usando uma aliança de casamento. Não que ela tenha notado todos os visitantes do hospital, mas esse era um caso excepcional. Então, ou ele estava em um relacionamento de união estável ou era um pai solteiro. A última opção fez o coração de Lucy vibrar e a fez pensar que um homem tão atraente não ficaria sozinho por muito tempo. Em outras palavras, ele não deveria ficar sozinho por muito tempo. Lucy cresceu em uma família grande, estudou enfermagem e agora trabalhava em um hospital. Ela sonhava em ser médica, mas este ano foi reprovada no vestibular. Mesmo assim, ela decidiu ficar perto da profissão. Juliane, uma garota sorridente, entrou na sala. Você tem uma visita. Ela não estava esperando ninguém. Ela estava indiferente a tudo desde que foi trazida para cá. Eles a estavam tratando, dizendo para ela tomar um remédio. Tudo bem, que assim seja. Mas ninguém pode fazer com que ela volte a amar a vida. Ninguém pode aliviar a dor em sua alma. Mas, apesar de tudo, quando Juliana viu quem se aproximava dela, um sorriso surgiu em seu rosto. Ela estava confusa com seus próprios sentimentos, pois eles eram estranhos para ela. Mas por que ela se sentiu tão bem ao ver Alexander e seu filho de olhos verdes? Quase os mesmos olhos verdes, por algum motivo, pensou ela, que sua Ana tinha. O vizinho perguntou como ela estava se sentindo. Ela disse que estava melhor.
Ela disse que havia lhe trazido papéis e algumas coisas. E, a julgar pelo fato de ela não ter dito nada sobre Steve, ela percebeu que deveria ter. Bem, ele havia se tornado um estranho. Ela estava certa. Sem Ana, eles não eram mais uma família. E para onde ela voltaria quando melhorasse? Oh, ela não deveria ter pensado nisso. Não agora. Em algum momento, a garganta de Juliane doeu e ela pediu um copo de água na mesa de cabeceira. Sim, aqui está, Alexander lhe entregou um copo. Juliane pegou o copo e, por alguma razão, seu olhar se voltou para o anel. O homem usava um anel grande e incomum com uma faixa de ouro que trançava uma grande pedra roxa. Algo nessa joia parecia familiar. Como se, em algum lugar nas profundezas da memória, tivesse sido tirada a poeira de uma caixa velha, de décadas, que não estava fechada, mas que ele ainda não tinha aberto e não conseguia entender. E qual é a verdade aqui? Qual é a resposta para esse sentimento assombroso e incompreensível? Jacob lhe desejou felicidades, com um sorriso de orelha a orelha, e depois ele e o pai foram embora. Juliane sorriu ao ver como ele estava se tornando um bom menino. Ele cumprimentou todos no quarto e até ajudou o idoso na cama ao lado a adivinhar algumas das respostas das palavras cruzadas. E, surpreendentemente, ele falava como se fosse muito, muito culto, quase universitário, como se fosse um pequeno estudioso. Sim. Juliana suspirou, ela podia ver que Alexander era um homem muito bom, por ter criado uma criança tão inteligente. Então chegou a hora do jantar no hospital. E Juliana não se recusou a engolir algumas colheres de purê de batatas e a comer um pedaço de peixe, e também tomou chá. Depois, ela disse que gostaria de descansar. Sim, claro, descansar, sorriu Lucy. Vou ajudá-la a arrumar suas coisas, você se importa? Juliane não se importou nem um pouco. Ela estava muito cansada e, assim que fechou os olhos, adormeceu. Lucy começou a tirar as coisas da sacola. Os chinelos eram macios, mas o travesseiro anti-estresse com a forma de um gato vermelho engraçado? Certamente o filho do homem havia acrescentado algo de sua preferência. Ele tirou um pijama cor de creme com bordados de seda rosa e pegou uma tesoura do bolso para cortar a etiqueta, para que Juliane tivesse algo para vestir quando acordasse. E quando isso aconteceu, os olhos de Lucy caíram sobre a etiqueta de preço. Ela revirou os olhos. E aconteceu que suas mãos alcançaram outras coisas. Aqui estava a toalha mais macia, aqui estava um roupão quentinho. Sim, parece que tudo aqui foi comprado em uma boutique cara. Querida, ajuste o travesseiro, por favor, chamou o avô que estava deitado na cama ao lado dela. Sim, é claro, agora mesmo. Reclamou a enfermeira. Em seguida, ela terminou de arrumar as coisas trazidas pelos visitantes, tudo arrumado, como deveria ser, dobrado e colocado, as etiquetas jogadas fora. E então, voltando à sala de descanso para uma merecida pausa com uma xícara de chá, ela pensou. É claro que é muito incomum quando um vizinho, quase um estranho, como ele mesmo disse, compra coisas para uma mulher comum por vários milhares de dólares. Acontece que esse Alexander não é um homem comum. E isso pareceu a Lucy ainda mais misterioso e interessante. Juliane já teve o dom de dormir sem sonhos. Quando bastava tocar o travesseiro com a cabeça e logo caía em um silêncio feliz, onde não havia cores, sons, o mais importante, seus próprios pensamentos. Uma vez, depois de noites como essa, ela acordava cheia de força, pronta para lutar por uma vida boa para sua amada filha. Mas agora, ela estava sonhando novamente. E não eram apenas sonhos, digamos, que pela manhã você poderia dizer, digamos, tal coisa vai acontecer, e nem mesmo pesadelos, dos quais você acorda suando frio e imediatamente suspira de alívio, você diz, são apenas sonhos. Não, esses sonhos jogaram a indefesa Juliana diretamente no passado. Ela era uma jovem garota naquela época. Uma tola ingênua que achava que conquistar a cidade grande era a sua praia. E, mesmo no início, parecia que tudo estava indo bem. Porque eles aceitaram parentes distantes, designaram um quarto para ela e até se sentaram à sua mesa. Enquanto isso,
Julianoche entrou na universidade e conseguiu o primeiro emprego de sua vida. A vida de estudante, por sinal, não era como a garota imaginava. Ela havia como pares intermináveis, dias e quase noites na biblioteca, debruçada sobre livros inteligentes. Ela imaginava que discutiria bravamente com os professores na frente de todo o auditório e que todos ficariam maravilhados com o fato de a garota ter se mostrado inteligente para eles. Mas acabou sendo diferente. Descobriu-se que seus colegas de classe não se importavam nem um pouco com o fato de ela ser uma excelente aluna. E pelo fato de ela vir da aldeia, muitos deles se divertiam. Descobriu-se que alguns alunos, que para Juliana pareciam ser idiotas, estavam tirando notas excelentes. Ela percebeu que se tratava de dinheiro. Por causa dos subornos que alguns professores aceitavam. Foi chocante. De onde você veio? Sorriu uma das meninas. Você foi educada nos anos 30, de verdade. O que há de errado com uma educação decente? Juliane levantou o queixo com indignação e orgulho. Nada, Angélica deu de ombros. Mas vai ser difícil viver. Este mundo é bom demais, você sabe, você é pego rapidamente com um dente. Angelique era uma daquelas moças ricas e elegantes, mas estranhamente condescendente com a nova garota da cidade. Elas até se tornaram amigas. As férias de verão chegaram. Angélica, sabendo que o aniversário de Juliana estava chegando, disse que tinha 2 ingressos para o mar. A garota com quem ela queria ir está doente, não pode. Não é um desperdício. Venha comigo. Praia, mar, exótico. Pelo menos você vai conhecer o mundo. Ah, isso seria ótimo. Então, solicite um passaporte e, assim que você o fizer, nós voaremos. Mas eu não posso, Juliane percebeu imediatamente. Não tenho dinheiro nenhum. Ainda tenho que alugar um hotel, comprar todo tipo de coisas. Mas isso não será um problema, sorriu Angélica. Você pode ficar com minha amiga. Ela é uma pessoa muito simpática e hospitaleira. Não vamos morar em um hotel, mas em uma casa de campo, como milionários, pode imaginar. E sobre as despesas? Bem, considere que eu sou como você em seu envelope de aniversário com dinheiro para presente. Então, haverá fundos para um traje de banho e um coquetel, ele piscou para mim. Vá em frente. Você é tão bonita. Não é bom ficar de mau humor na cidade no verão. Juliane estava muito animada. E ela concordou. É verdade que os parentes de onde ela morava encararam essa ideia com ceticismo, pois, segundo eles, alguns eram tolos quanto ao mar para viajar, quando todos pareciam tão pobres. Eles não queriam saber que Juliana tinha um amigo generoso. Você tem um homem, o proprietário sorriu ironicamente. O quê? Eu nunca faria isso. Respondeu Juliane, indignada. Ela tinha a moral mais elevada. Em todos os seus 19 anos, ela nunca havia sido beijada. Ela acreditava que isso só era possível com amor e depois do casamento. Para seus pais sobre as próximas férias, a garota não disse nada sobre as próximas férias, por quê? Eles tinham um relacionamento ruim. Juliana até ligava para eles raramente. Ela não gostava do fato de seus pais beberem o tempo todo. E assim Juliana se viu no mar. Eles voaram para a Grécia. A garota ficou encantada com os monumentos arquitetônicos, a culinária local, tudo parecia mágico para ela. A amiga de Angélica se mostrou muito hospitaleira e suas 2 sobrinhas moravam na vila. A única coisa que confundia Juliana eram os homens. A dona da casa colocava a mesa e o vinho, então Juliane detestava álcool derramado em rios. Ela nunca participava dessas reuniões. Ela ia para seu quarto ou saía para dar uma volta. Até que um dia Angelique a convidou para uma festa em um iate. Não, eu não vou. Ah, qual é? Você sabe que eles já estão achando que você é louca? Como se ela estivesse repreendendo a amiga em tom de brincadeira. Você anda por aí como uma faia solitária. Do que você tem medo? Venha comigo. Vamos cavalgar ao longo da costa e voltar para casa.
E em uma noite, quando o céu parecia um veludo azul bordado com prata e diamantes, Juliane subiu a bordo do iate. Quando o iate voltou ao porto, mais de um dia depois, Juliane era uma pessoa diferente. Ela estava chorando muito. Sua voz havia sido arrancada. Ela se enrolou na camisola que o homem lhe deu mais tarde, quando foi libertada. Angélica lamentou que não sabia de nada, que achava que Juliane tinha decidido ficar sozinha com o dono do iate. E ela também insistiu muito com Juliane para que ela não fosse, em hipótese alguma, à polícia. Porque esse homem tem grandes contatos. E então? Seria uma desgraça, um pesadelo. Os jornais locais escreveriam sobre ela, não a deixariam sair do país porque abririam um processo, porque essas acusações não são brincadeira. Juliane estava muito magoada, assustada e envergonhada. Ela começou a pensar que a culpa era realmente dela. Afinal de contas, ninguém a arrastou para o iate à força, ela mesma subiu a bordo. Como se estivesse vivendo em um sonho, Juliane simplesmente juntou suas coisas. Quando chegou a data do voo de volta, que era literalmente no dia seguinte, ela voltou para casa. Angélica disse que ela tinha que ficar um pouco mais na Grécia. Juliana sentiu que os parentes com quem estava hospedada e todas as pessoas ao seu redor sabiam o que havia acontecido com ela, sabiam como ela era uma pirralha miserável, suja e mimada. Agora ela estava andando como se estivesse em um nevoeiro, estava silenciosa. E, então, Juliana percebeu que estava grávida, correu para o médico, implorou, ameaçou, implorou novamente, mas o médico simplesmente estendeu as mãos, dizendo: todas as condições estão resolvidas, minha querida, agora é só dar à luz. E quase imediatamente depois veio a notícia de que seus pais haviam morrido envenenados com álcool falsificado. Os parentes com quem ela morava, a princípio, culparam o comportamento estranho da menina pelo fato de ela ter perdido os pais. Eles não discutiram quando descobriram que Juliana não havia retornado à universidade. O que há para estudar, se a garota era órfã? Mais um pouco de tempo se passou e Juliana não conseguiu esconder o fato de que estava grávida. Agora os parentes mudaram de humor e começaram a insultá-la, dizendo-lhe que eram muito gentis em aceitá-la, mas que não iriam puxar uma mãe solteira. E que ela deveria ir ver o pai da criança. Ele não tem pai, respondeu Juliane com tristeza. Era tarde demais para me livrar dele, então eu o deixei. Eu o odeio. Maldito seja ele. Os parentes ficaram um pouco surpresos com a raiva com que Juliane falou da criança que ainda não havia nascido. Eles imediatamente reuniram um conselho familiar e decidiram que era desumano mandar a criança de volta para a aldeia quando ela estava naquela situação. Juliane disse que abriria a mão do bebê. E ela manteve sua promessa. E o médico do hospital onde ela deu à luz disse depois que, em toda a sua prática, ele nunca tinha visto um pesadelo como esse, em que uma mãe pudesse falar de forma tão odiosa de seu filho. Ela tem um menino, a enfermeira começou a dizer timidamente, e hesitou sob o olhar pesado da jovem mãe. Deu para mim e sibilou ela. Eu vou ficar com ele. As vizinhas da ala, outras mães, não falavam com Juliane, geralmente achavam que ela era louca. Ela chorou, xingou, sussurrou algo sob sua respiração. Ela tem certeza de sua decisão? Suspirando, o médico-chefe perguntou. Entenda, isso vai mudar tudo. Você não verá seu filho novamente. Juliane estava sentada em seu escritório. Suas costas estavam retas, seus dentes cerrados, sem uma partícula de sangue em seu rosto. Cheguei a uma decisão. A médica, suspirando novamente, rabiscou a papelada necessária. A criança está completamente saudável. Um menino forte e maravilhoso. Juliane não contou a ninguém no hospital os motivos pelos quais havia desistido do filho. Ela disse que não precisava dele, que o odiava, e foi isso. E as pessoas que os médicos, que os vizinhos da ala, não perguntaram com tato, por que isso? Quero dizer, eles perguntaram, mas ninguém fez a mais terrível e correta suposição. Mas Juliana achava que eles estavam adivinhando. E isso a fez se sentir ainda mais doente. Sabe, ela disse de repente, remexeu em sua bolsa e deixou cair uma coisa brilhante na mesa do médico. Aqui.
Eu não sei. Eu sei que é apenas um bebê. Eu não tenho dinheiro. Ela desviou o olhar e, pela primeira vez, sua voz tremeu. Talvez. Isso ajudará de alguma forma. Cuide melhor dele. O médico olhou com espanto para o pingente de ouro na corrente. Era uma joia preciosa, e claramente não era barata. Leve-o embora. A criança ficará melhor sem ele. Leve-o embora, disse ele severamente à jovem mãe. Mas Juliane não levou o ouro. Bem. Então jogue-o no lixo. Eu não o quero. Onde devo assinar? Ela, nervosa, mas com cuidado, assinou nos lugares certos. Posso ir agora? Ela perguntou e, quando o médico assentiu, ela se levantou e se dirigiu à porta. Espere. Ele a chamou. Devolva-o, você esqueceu. Ela estendeu o pingente. Eu não esqueci, disse Juliane sem se virar. E por que você o deu a ela? Perguntou o médico. Eu não sei, e ele deu de ombros. Meu pai me deu. Jogue-o fora se não precisar dele. O médico ficou ali sentado, confuso, embora tivesse visto tudo. Ele colocou o pingente de ouro cuidadosamente em seu bolso e pensou, e não é para ficar com ele. Mas mandá-lo para o lixo. Talvez haja uma pedra preciosa de verdade aqui dentro. E então ele tomou uma decisão. O pingente com a história de como ela ficou com o bebê foi transferido junto com a criança rejeitada para as mãos da diretora do orfanato. Seu nome era Júlia, e ela havia assumido o cargo há pouco tempo. E apesar de ter sido avisada de que essa sensibilidade não faria bem, o coração de Júlia doía por cada um de seus protegidos. Você sabe, disse ela. Não é comum, é claro. Já vi crianças entrarem aqui com um brinquedo. Mais joias. Sabe, estou pensando em guardar uma peça para ele. Agora tenho contato com várias famílias, que só sonham com um menino bonito e forte. Acho que essa criança não irá para um orfanato. Ele aprenderá a andar e a falar na família. Em geral, vou organizar o destino dele, então darei à sua nova mãe e seu novo pai esta coisa. Deixe-o, seja quem for sua mãe, mas haverá algo a ser deixado para a esquerda. Mas talvez eles não queiram lhe dizer que ele é adotado, certo? Bem, você sabe. Júlia sorriu. As pessoas que eu tenho em mente como os melhores pais, eles simplesmente acham que é melhor criar uma criança na verdade. Tudo bem, suspirou o médico-chefe, o principal é que ele não estava sozinho. Mal nasceu e já passou por essas provações? Imagine só, a mãe nem sequer escolheu um nome. Então vamos escolher um. De jeito nenhum. Ele acenou com as mãos para o médico-chefe. Eu não sou consultor aqui. Por que não? Apenas. Não tenho experiência nisso. Oferta sem sentido o tempo todo. O que você quer dizer com isso? Minha esposa deu à luz recentemente e sorriu. Sugeri que o filho se chamasse Alexander, como Alexandre, o Grande. Mas acabou sendo Billy. Como o bisavô de minha esposa. Isso também é bom. Então vai ser Alexander. Júlia sorriu. Por quê? É um nome muito bom. E que seu destino seja extraordinário, brilhante. Finalmente, Juliane deixou o hospital. E voltou para a aldeia. Ela escolheu para si mesma que continuaria a viver com simplicidade. E assim foi. Aos poucos, ela começou a viver no vilarejo. Tinha pouco contato com os vizinhos, quando não estava no trabalho, ficava em casa o tempo todo e, aos poucos, cuidava da horta. Foi assim que se passaram quase 10 anos. E então aconteceu o que Juliana achava que não tinha o direito de acontecer, depois de tudo o que havia acontecido com ela. O amor entrou em sua vida. Seu nome era Oliver e ele era novo na cidade. Ele comprou uma casa grande na periferia e começou a trabalhar como tratorista no vilarejo vizinho, onde havia uma grande fazenda que cultivava todos os tipos de vegetais.
Oliver disse que acabaria reformando a casa, comprando mais terras e se tornando fazendeiro também. Mickey tinha grandes planos. E ele próprio era grande. Ele era um homem grande. Ele também era gentil, bem-humorado, um cara maravilhoso. A princípio, Juliane se opôs categoricamente aos avanços dele. Ela literalmente fugiu dele para a diversão de toda a cidade. Mas Oliver era tão teimoso quanto gentil. Ele disse que foi amor à primeira vista e que queria passar o resto de sua vida com Juliane. Não. Você não pode me amar. Disse ela a ele um dia. Por que não? Perguntou Oliver. E então ela começou a chorar e explicou tudo. Ela lhe contou o que havia acontecido com ela. Mas Juliane não contou a ele que sua infelicidade teve consequências na forma de gravidez e de uma criança rejeitada. Ela se atreveu a lhe contar apenas metade da verdade. Com medo de que Oliver não a amasse se descobrisse, ele a ouviu atentamente e depois lhe disse que seu passado não importava para ele, que só se importava com o presente e o futuro. E então Juliane se permitiu amar. Ela acreditava que a felicidade era possível para ela. Mas então Oliver morreu. Juliane acordou antes do amanhecer. O crepúsculo, que recuava lentamente a cada minuto que passava, parecia cinzento. O quarto do hospital estava silencioso. Juliane olhou para o teto. E percebeu que, embora o sonho doloroso e torturante tivesse ficado para trás, o verdadeiro pesadelo a aguardava apenas quando ela acordasse. Porque, de repente, pela primeira vez em todos esses anos, pela primeira vez ela sentiu a dor angustiante de abandonar seu primeiro filho. De repente, ela se deu conta de que ele, seu filho, já era um homem adulto. Um homem adulto. E como foi o destino dele? Será que ele encontrou uma família que o amava? Ou será que ele cresceu em um orfanato? Juliane chorou e de repente se deu conta de que não importava o que ele pensava, sentia ou fazia agora. Ela nunca poderia saber o que havia de errado com ele, nunca poderia encontrá-lo. Papai, quando vamos para casa? Perguntou Jacob. Depois de visitar o vizinho no hospital, eles tinham caminhado um pouco pela cidade, comido hambúrgueres no almoço e agora estavam voltando para o apartamento. Estamos indo para lá agora, respondeu Alexander. Não é disso que estou falando. Quero dizer a casa de verdade? Eu quero ir para a casa da minha mãe. Acho que será em breve. E o que exatamente? Realmente, em breve, filho. Você parece o advogado dela, Jacob suspirou e zombou de Jared. Em breve, tudo estará resolvido, só precisamos de tempo. Você não gosta de sua escola? Não, está tudo bem, Jacob deu de ombros. É que sem amigos. Por que não? Você sabe como ser popular, não sabe? Qual é o objetivo? De qualquer forma, vamos embora logo. Você precisa de amigos, nem que seja por 5 minutos. Então. Olhe, pare. Alexander, colocando as palmas das mãos nos ombros do filho, olhou-o diretamente nos olhos. Eu também espero que isso acabe logo. E possamos ir para casa. E a mamãe estará conosco. E você voltará para a sua escola. E nós iremos a Roma nas férias? Claro que sim. Mas nós. Infelizmente, não podemos saber como as coisas vão se desenrolar em nossas vidas. Só podemos planejar e ajustar, entende? Então, vamos manter a cabeça erguida. Você acha que temos que fazer tudo isso? Perguntou o garoto enquanto seguiam seu caminho. Tivemos que ir para esta cidade para morar em um apartamento barato? Poderíamos estar em qualquer lugar. Tóquio, por exemplo. Você sabe, o princípio de se esconder debaixo do nariz do inimigo nem sempre funciona. Ou na Argentina. Austin, meu pai disse severamente, eu escolhi este país porque eles não podem nos alcançar aqui. Espero que suas conexões não são ilimitadas. Até termos certeza de que e eles ainda não perderam a energia, é melhor mantermos a discrição. Diga-me,
É estúpido esperar um tornado passar e nos trancarmos dentro de casa? Temos que enfrentá-lo ficando bravamente no meio de um campo? Não, suspirou Jacob. Tudo bem, estou ouvindo. Vamos viver uma vida normal e tranquila. Pai, por que você está trabalhando? Nós temos muito dinheiro. Eu não trabalho. Só tenho amigos que precisam de meus serviços. E eles não querem ocupar meu tempo livre. Além disso, ele sorriu. O que mais eu deveria fazer o dia todo? Me entediar e preparar uma boa refeição para você? Então, sento-me ao computador e aproveito meu talento como economista. Vamos para casa. Está vendo como vai chover? E eu tenho um sistema imunológico fraco. Jacob revirou os olhos. Sou saudável como um boi, papai. Tenho certeza de que sim. Mas é melhor você tomar cuidado. Naquela noite, depois de colocar seu filho na cama, Alexander ficou na cozinha. Ele olhava para o monitor do laptop. Mas não para trabalhar, executando uma apresentação de slides de fotos, o homem mergulhou em memórias. Para pensar. Há um ano, ele achava que provavelmente era o homem mais feliz do mundo. Ele tinha um ótimo emprego, no qual alcançou alturas fantásticas, uma esposa que amava e um filho de sua preferência. E então sua vida, que parecia tão estável, foi destruída. Foi como a erupção de um vulcão adormecido, que parece seguro apenas por um momento. Mas ele percebeu tarde demais. Na tela, apareceu uma foto tirada há mais de um quarto de século de Alexander, na época uma criança, e seus pais. A família inteira estava sorrindo à beira-mar. Era a primeira vez que os três a viam. Alexander sempre achou que seus pais eram os melhores do mundo. Eles o amavam de todo o coração, embora ele fosse adotado. Ele descobriu isso quando tinha 5 anos de idade e, de alguma forma, ele encarou isso imediatamente como algo normal. O fato de ele ter uma mãe que o abandonou não o prejudicou. O que isso importava quando ele agora tinha uma mãe que amava? Nancy mudou-se para o exterior porque seu marido Arnold encontrou um emprego lá, no México, como um cientista talentoso, e recebeu uma oferta de emprego em uma universidade, lecionando e fazendo pesquisas ao mesmo tempo. Alexander cresceu, absorveu a cultura do México, mas depois de se formar no ensino médio foi para os Estados Unidos, para Harvard. Sua família era rica o suficiente para dar ao filho essa vantagem na vida. Alexander optou por se formar em finanças e, depois de obter seu diploma, conseguiu um emprego em uma grande empresa que transportava vários produtos entre os Estados Unidos e o México. A carreira não estava apenas indo, estava indo para cima. O chefe gostava de como Alexander engenhosamente encontrava maneiras de reduzir impostos, como negociava com as autoridades, como conseguia as melhores condições favoráveis. Lá, no trabalho, Alexander conheceu Jessica, uma secretária muito jovem, que foi aceita, de fato, graças ao patrocínio de seu tio, no conselho de administração da empresa. Eles tiveram um caso, se casaram e depois nasceu um filho. Jessica riu, dizendo que, em geral, sua família tem suas próprias tradições? Mas, que seja, o filho será chamado de um nome estrangeiro maravilhoso, Austin, ele se acostumará com isso. A felicidade da família parecia não ter fim. Os pais de Alexander se mudaram para mais perto do filho para vê-lo e ao neto com mais frequência. O casal planejava que, organizando uma renda passiva, logo poderiam se aposentar e se mudar para sua casa no México, perto da Bahia, onde talvez, para evitar o tédio, abririam um pequeno café para turistas? Alexander, embora tenha vivido no exterior a maior parte de sua vida, não se esqueceu de suas raízes e fez o possível para garantir que seu filho crescesse fluente não apenas em inglês e espanhol, mas também em russo. Em geral, o menino tinha um talento especial para idiomas e o casal achava que sua futura profissão estaria de alguma forma relacionada a isso. Até que um dia agentes do FBI invadiram o escritório. Descobriu-se que o chefe de Alexander estava lavando dinheiro e fazendo negócios ilegais há anos. E os fios de tudo isso levavam à máfia. Jessica foi presa porque estava sob a maior suspeita. Alexander permaneceu foragido e lutou durante 6 meses pela libertação de sua esposa.
Os pais dele e dela tiveram que sair durante todo esse grande impasse sob o programa de proteção a testemunhas, pois havia muitas possibilidades de que a família de Alexander e Jessica pudesse ser usada para pressioná-los. Mas isso não era tudo. Um dia, Alexander foi contatado por um homem que era seu conhecido distante, mas em quem ele podia confiar 100%. E ele lhe disse que a situação ficaria ainda mais quente. E que a melhor coisa para Alexander seria desaparecer por um tempo. Para onde? Ele disse atordoado. Tenho um filho. Não posso sair galopando pelo mundo com ele. Seria melhor se você fosse, disse o homem na frente dele, muito sério. Aqui está uma lista de países, ele lhe entregou uma folha de papel. Nos países em que você não pode meter o nariz na alfândega, há o pessoal deles, que rapidamente o informará que você chegou. Excelente! Você acabou de cruzar metade do planeta. Você está exagerando. Você tem uma escolha bastante ampla. Encontre um lugar onde você possa se esconder. Manter um perfil discreto. Deixe seu filho ir para a escola. Continue com sua vida normal. E quando as coisas melhorarem, você será avisado. Eu o manterei informado de tudo o que acontecer, acredite em mim. Alexander teve tempo para pensar. Apenas alguns dias. Depois, por meio do mesmo homem, ele comunicou sua decisão a Jessica. Eu amo você, disse ela em um encontro com o marido. Vai dar tudo certo. E nós te amamos, mamãe. Jacob sabia que tinha que ser um homenzinho sério, mas ainda assim bufou sobre os últimos minutos que passaram juntos. Por um tempo, pai e filho haviam confundido as pistas que os haviam levado à França, Alemanha, Turquia, Itália. E finalmente acabaram aqui. Em uma pequena cidade. E agora eles só podiam viver aqui. Esperando que tudo acabasse para que pudessem voltar ao que lhes era tão precioso, a sua família. Na semana seguinte, depois que Alexander e Jacob visitaram Juliane no hospital, eles a visitaram mais algumas vezes. Eles pararam para perguntar sobre sua saúde, para lhe dar algo bom para comer ou coisas de que ela precisava. No início, Juliane se sentiu envergonhada, pois não estava acostumada a receber ajuda de estranhos em toda a sua vida. Mas agora, acabou sendo muito bom receber um carinho genuíno. Eles conversaram mais um pouco. Alexander e Jacob não falaram muito, no entanto, e ouviram mais. De repente, Juliane precisava de ouvintes. Ela falou sobre como amava Ana, como a havia criado. Ela se lembrou de seu marido. Um dia, quando Alexander e seu filho estavam saindo do hospital, o médico-chefe os chamou. Vocês têm 5 minutos? Ele queria saber como estavam as coisas com o fato de que Juliana Vasilievna logo receberia alta. E é claro que é preciso ir morar em algum lugar. E onde? O fato é que o médico-chefe já estava ciente da situação da paciente e foi uma testemunha acidental de sua história. Veja bem, embora ela esteja registrada neste apartamento, disse o médico-chefe. Mas, na verdade, o genro dela não a deixa morar lá. Não é da minha conta, ela tossiu. Mas, de alguma forma, é estranho dar alta a uma pessoa na rua. Você, como eu acredito, já estabeleceu comunicação com ela. Obtenha os números de telefone de algumas pessoas que ela conhece. Talvez alguém concorde em acolhê-la por um tempo. Ok, respondeu Alexander brevemente, e ele e seu filho saíram. Pai, aonde você está indo? Perguntou Jacob. Eles tinham acabado de chegar em casa e estavam prestes a jantar, mas seu pai estava calçando os sapatos no corredor. Faça o chá e corte o pão em fatias, disse ele. Vou ver se consigo falar com o cunhado da Juliane. Ele é um idiota. Não diga isso. Me desculpe, mas... Você acha que ele gostaria que ela morasse com ele? Acho que é muito cruel. Ele vai machucá-la. Pai, isso não é justo. Mas essa mulher tem que sair do hospital. Não podemos trazê-la para nossa casa, Alexander bufou, mas não saiu pela porta, como se estivesse pensando.
Mas poderíamos alugar um apartamento para ela. Só para a primeira vez. Temos dinheiro para isso, eu sei. Alexander suspirou, sem dúvida seu filho estava oferecendo uma solução razoável. Só que ele não achava que valia a pena ter todo esse trabalho. Afinal de contas, já havia ocorrido a essa Juliana vender sua única casa por causa do marido da filha, que eles conheciam apenas ligeiramente. E, no entanto, ela também percebeu que, como eles já haviam começado a ajudar e, em teoria, poderiam ter parado no momento em que chamaram uma ambulância para ela, então, agora era necessário fazer algo mais. Ok, é isso que faremos. Mas não vamos ficar de babá, acrescentou ele, voltando para a cozinha. Você sabe, filho. Há algumas pessoas que esperam que os outros resolvam todos os seus problemas para elas. E é importante detê-las antes que elas pulem em sua garganta. Juliane ficou atônita quando seus novos conhecidos lhe contaram o plano deles. Você vai alugar um apartamento para mim? A mulher ofegou. Mas... Não. É muito caro. Você não pode sair na rua, disse Alexander, e, portanto, não vou lhe oferecer tanto. Você é uma mulher jovem e pode ir trabalhar, em geral, pode organizar sua vida. Eu só lhe ofereço um pequeno comércio em um período difícil. Tempos difíceis acontecem com todo mundo, não há motivo para se envergonhar. Vou passar na casa do seu ex-cunhado hoje para pegar suas coisas. E se precisar de alguma coisa, me avise que eu pego para você. Obrigada, Juliane lacrimejou, ela não conseguia acreditar que havia conhecido um homem tão bom depois de tudo o que passou. Bem, isso é ótimo. Então, você terá alta amanhã. E direto para uma nova casa. Não sei como lhe agradecer. Comece a viver, respondeu Alexander pensativamente. Para irritar todo mundo. Oh, meu amigo. Lucy quase esbarrou em sua amiga e colega Verônica no corredor. Verônica também era enfermeira, mas, como se dizia, trabalhava aqui há 3 anos. Que dia hoje? Verônica acenou com as 2 palmas das mãos. Fui conduzida como um burro em uma fazenda. Você pode imaginar o que os gourmets estão fazendo? Alguém lhes deu linguiças defumadas, linguiças. Bem, eles se deram ao luxo. E agora temos que limpar a bagunça. Ei! Ainda bem que meu turno acaba logo, pelo menos vou dormir um pouco. Acabei de começar, suspirou Lucy. Vamos tomar um café, hein? Verônica deu uma piscadela. Lucy nunca recusava uma xícara da bebida aromática, que, por sinal, sua amiga geralmente acompanhava com algo saboroso. Depois de se acomodarem no sofá, as amigas começaram a falar sobre seu próprio. Então, você gosta? Perguntou Verônica, mastigando uma barra de nozes com cobertura de chocolate. Quem mais? Alejandro. Quem mais? Não. Você é uma péssima mentirosa. Lucy suspirou e pegou a barra de chocolate. Em geral, ela tentava comer menos doces, mas... Se não fossem gatos, mas tigres com dentes de sabre arranhando sua alma, talvez ela conseguisse. Ele percebeu que era apenas uma coincidência, essas coisas acontecem na vida. Ultimamente, no entanto, ele encontrava Alexander toda vez que ia ao hospital. Eles até trocavam algumas palavras. Embora, é claro, você teria que ser ingênuo para pensar que isso poderia significar alguma coisa. Eu mal o conheço. Ele só esteve aqui algumas vezes. Você sabe, se ele for seu destino. Oh, pare com isso. Lucy quase pulou com essas palavras e tomou um gole, sem se importar com o fato de que ainda estava quente. Se ele for o seu destino, continuou Verônica com teimosia, você o encontrará novamente. Quando não estiver nem um pouco ansiosa por isso. Quer que eu leia a sua sorte? Mas o que? Espere. Você é médico. Que tipo de leitura da sorte? As habituais cartas de tarô. Veja que belo baralho eu encontrei, com gatinhos. Verônica já está abanando as cartas. Tire uma.
Não, não tiro. Tire, eu disse. Lucy concordou com um suspiro. Que coisa estúpida de se fazer! Ela observou enquanto Verônica acrescentava mais 4 cartas às suas, colocava-as com o lado da camisa para cima e depois as virava para cima. Oh! Ok, vamos fazer isso mais tarde e melhor. Qual é o problema? Lucy pensou imediatamente que sua amiga havia perdido o entusiasmo pela adivinhação. Nada. A propósito, você também não pode mentir. Verônica hesitou, mas depois não conseguiu suportar. Eu vi que há uma conexão entre vocês dois. E que você terá um papel muito importante na vida dela. Mas também. Enfim, esse Alexander. Ele tem um passado sombrio. E também. Verônica baixou a voz. A morte anda ao redor dele. O que você quer? Perguntou Steve, quando a porta, que estava batendo e tocando insistentemente há 1 hora, foi novamente ocupada por um vizinho. As coisas de sua sogra, devolva-as para mim, respondeu Alexander com um sorriso educado. Não há nada dela aqui. E me parece que essa mulher, tendo vivido tanto tempo com o senhor aqui e ela não podia ter nada. O que eu tinha, eu joguei no lixo, sorriu Steve. O que você se importa com ela, afinal? Você vai se casar com uma mulher velha, seu lunático? Ou é a sua mãe? Alexander era geralmente um homem pacífico. Ele apenas percebeu que não teve sorte de encontrar um homem acostumado a interagir com o mundo ao seu redor, a testá-lo pela força. E se ele encontrasse algo mais fraco, começaria a atacar, a suprimir, a tirar vantagem suja. Alexander tinha um amigo no perfilador do FBI, mas, mesmo sem seu talento específico, era possível entender que Steve estava muito feliz por tudo estar funcionando tão bem em sua vida e que não estava particularmente angustiado com sua esposa. Alexander não gostava de pessoas tão baixas e mesquinhas. Saia daqui. Steve sorriu ironicamente. E é melhor você ficar de olho no garoto. Os tempos estão turbulentos agora. Você não sabe o que. Steve não teve tempo de terminar. Alexander não gostava de pessoas maldosas como aquela, mas podia ignorá-las. Mas somente se elas não ultrapassassem certos limites. E agora esse limite havia sido ultrapassado. Nos momentos seguintes, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, Steve de alguma forma se viu dentro de seu apartamento e de frente para o chão. Segundo, seu vizinho pairou sobre ele, agarrando-o dolorosamente pelo braço e sibilando em seu ouvido. Sua voz era calma, suave, mas exalava veneno e ameaça. Se você encostar um dedo no meu filho ou pensar em machucá-lo, se você olhar para mim uma única vez e pensar mal de mim, e eu vou saber. Eu saberei. Você se acha durão? Não, você não é durão. Você acha que pode me ameaçar? O que você vai fazer se os problemas vierem até você pessoalmente? Acredite em mim, eu não gostaria de fazer isso. Mas posso fazer se houver necessidade. E depois de mencionar meu filho, considere isso uma necessidade. Steve ficou atônito. Ofegante devido à posição desconfortável e à dor ardente em suas articulações, ele assentiu. Consegui, cara. Consegui. Eu consigo, cara. Sabe, se eu quiser, posso colocá-lo em um monte de problemas. Basta me dar um motivo para fazer isso. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Deixe-me ir. Vou arrumar as coisas da minha sogra. É isso aí, é isso aí. Alexander o soltou e esperou. Depois de cerca de 10 minutos de confusão incômoda, Steve lhe entregou uma sacola de coisas. Aqui, vasos de vidro, também dela. Um deles quebrou um pouco nas bordas. Eu não fiz isso por acidente. Enfim, aqui está tudo, de verdade. Acredito nisso, Alexander sorriu e deu um tapinha na bochecha de Steve com a palma da mão. Bom garoto. Agora não me irrite mais e tudo ficará bem. No dia seguinte, Alexander foi buscar Juliane no hospital e a levou para seu novo apartamento.
Era um apartamento bem conservado, muito decente e limpo, e tinha tudo o que ela precisava para uma estadia confortável. Na cozinha, havia até mesmo todos os tipos de pratos novos e desembalados, e a geladeira estava cheia de comida, incluindo iguarias. Obrigada, obrigada. Juliane agradeceu a Alexander em lágrimas e ainda o fez se sentir envergonhado. Mas isso não foi tudo, ela disse que pagaria pela observação dele em uma clínica particular, o que é simplesmente necessário para uma pessoa que tem tais problemas de saúde, pois isso permitirá excluir recorrências no futuro. Pai, você conseguiu um apartamento para nós? Perguntou Jacob quando eles saíram. Não. Alexander apenas encontrou um apartamento e perguntou à corretora de imóveis que o havia mostrado se ela tinha outras boas opções, e então lhe disse o que ele queria. Por acaso, ele havia encontrado 2 apartamentos, literalmente, em 2 casas vizinhas. Eles estavam localizados em um novo complexo de apartamentos e algumas ruas de distância do antigo local de residência de Juliane. Foi apenas uma coincidência. Alexander se lembrou do conselho de seu amigo, aquele que o havia aconselhado a fugir, de que era melhor não ficar no mesmo apartamento por mais de 2 ou 3 meses, bem, 4 no máximo. Ele não se perguntou por quê, simplesmente seguiu o conselho. E era hora de se mudar. Surgiu uma coincidência. Em suas conversas com Juliane, é claro, Alexander achava difícil e impossível ignorar a vida dela. E como ele não podia lhe contar nem a 100ª parte da verdade, ele tinha que sair do caminho. Então, ele lhe disse que a mãe do menino estava tão ocupada que não podia ir com eles e que ele havia decidido voltar para a terra natal de seus ancestrais por um tempo, para experimentar, por assim dizer, os lugares onde sua própria infância distante havia sido. Jacob foi esperto o suficiente para não falar muito. E tudo parecia normal. Agora eles estavam sentados na cozinha, tomando chá, Juliana se lembrando de como tinham vivido bem na aldeia e falando francamente sobre como ela não tinha conseguido se dar bem na cidade, como se sentia atraída de volta. Não era a primeira vez que aquela estranha joia de homem chamava sua atenção, mas agora? Era como se algo tivesse se encaixado em sua cabeça. Um anel muito interessante, murmurou Juliane. Não era um anel, disse Jacob. Papai o fez a partir de um pingente. Uma lembrança de família. Juliane ficou paralisada. E então, inclinando-se para a frente, ela olhou para o anel. Ela já tinha visto o padrão antes. E a pedra? O pingente. E quantos anos você tem? Perguntou ela. Alexander respondeu, mas não sua idade real, e acrescentou 2 anos. Foi fácil, porque o vizinho não podia ver seu passaporte. Era um pingente de mulher. Jacob voltou à conversa, provando ao pai que ele não era tão esperto assim. De sua mãe, e o garoto fez uma pausa, captando o olhar furioso do pai. Da mãe dele, e Juliane sussurrou, olhando novamente para a xícara de chá. Ela pensou que talvez. Não, o passado, aquele passado terrível, não tinha lugar em sua vida. Isso foi há muito tempo. Foi apenas uma coincidência. Poucos pingentes se assemelhavam à mesma joia que lhe foi jogada naquele dia como esmola, como pagamento por seu silêncio. Especialmente porque Alexander não mencionou que era adotado. De que outra forma ele poderia? Juliane olhou para o homem com atenção. Ele era bonito. E aquele? Aquele homem, o do barco, também era bonito. Ele também tinha olhos verdes e cabelos loiros. Juliane engoliu. Uma nova lembrança lhe veio à mente, da enfermeira na maternidade segurando o bebê para ela, mas ela o afastou com as mãos, pois sentia nojo de tocar a criatura que havia sido forçada a alimentar com sua própria força vital por 9 meses insuportáveis. E, por alguma razão, ela se lembrou de que o bebê tinha uma marca de nascença no pescoço, exatamente na clavícula esquerda, como uma pequena estrela. O olhar de Juliane passou do rosto do homem à sua frente para a gola aberta da camisa dele e viu a marca de nascença ali. Ela viu a marca de nascença ali. Coincidência? Apenas uma coincidência. Não. Não podia mais ser uma coincidência. As mãos de Juliane tremeram e a xícara caiu, despedaçada.
Você está doente? Alexander olhou para ela com ansiedade. Juliane? A respiração da mulher estava difícil. Era como se uma tocha acesa tivesse sido colocada perto de seu coração. Ela se esforçou para dizer algo que não sabia o que queria dizer. Jacob, chame uma ambulância. Os olhos de Juliane se arregalaram em sua cabeça e ela perdeu a consciência. Então, como se fosse através de um véu, ela percebeu que estava sendo carregada em uma maca, colocada em um carro, colocada em uma cama de hospital e depois caiu novamente. Alexander foi a primeira pessoa que ela viu quando acordou. Juliana estava disposta a jurar que estava perto da morte pela segunda vez. A primeira vez que ele a salvou. A segunda vez que ela quase foi arrastada para o abismo pelas lembranças. Ela estendeu fracamente a mão para ele e ele sorriu desajeitadamente, mas tocou seus dedos de forma tranquilizadora, apertando-os gentilmente. Não se preocupe. Os médicos disseram que um segundo ataque era esperado em 50%, mas você está se saindo muito bem. Há algo que preciso lhe dizer. Você precisa descansar. Não. A voz de Juliane estava mais teimosa do que nunca. Quero dizer. Muito bem, Alexander assentiu. Vamos convidar Jacob para entrar agora, ele está no corredor. Vamos conversar um pouco e depois vamos descansar. Não, disse Juliane com uma voz incolor. Vamos deixá-lo. Ele vai ficar lá por enquanto. Não é para ouvidos infantis. Alexander levantou uma sobrancelha de surpresa, mas concordou. Ele supôs que a conversa seria sobre a filha ou o genro de Juliane. Em geral, seria algo pesado. Bem, se a mulher queria que fosse assim, por que não? Alexander olhou para o corredor e pediu ao filho, que estava sentado brincando com o celular, que não os incomodasse ainda. Por favor, disse Jacob, estou prestes a começar os níveis difíceis. Vamos comer pizza mais tarde? Claro, disse o pai, e voltou para o quarto. Se Juliane tivesse pensado nessa conversa com antecedência, ela não teria pensado em como contar a ele. Mas agora, em um clima especial, no calor do momento, ela falou. Ela não queria chocar Alexander, fazendo com que ele sentisse pena dela. Ela ainda não sabia, não podia ter 100% de certeza de que estava certa. Mas ela sabia que havia chegado a hora de contar toda a verdade. Eles não estavam sozinhos no quarto, mas a cama estava em um canto, a cama ao lado estava vazia, ou seja, outros pacientes estavam deitados mais longe, e como Juliane falava em voz baixa, era realmente uma conversa particular, ou melhor, um relato individual. Alexander ouviu atentamente. No início, seu rosto não expressava nada. Depois, pareceu-lhe que ele queria interrompê-la. Mas novamente ele não disse nada. Ele permaneceu em silêncio. Ele escutou. A história de Juliane terminou onde o relacionamento deles começou, com ela perdendo a filha. Sei que foi há muito tempo, acrescentou ele, talvez. É apenas uma coincidência, mas... eu não sei. E também... eu quero acreditar. Que não é verdade. Posso sentir a esperança desesperada em seu tom agora. Eu encontrei você, filho. Ela estendeu a mão para ele novamente, mas ele a retirou. Então ela se levantou e se afastou. Alexander não ficou surpreso. Tampouco ficou horrorizado. Não, todas essas palavras seriam muito suaves e leves para descrever seu estado atual. Alexander, o gritou Juliane, percebendo que ele estava prestes a sair. Isso não é verdade. Ela se irritou enquanto cuspia nele. Me desculpe. E ele saiu da sala. Juliane sentiu como se tivesse sido atingida. Foi muito difícil para ela. E ela também estava muito cansada. Sentiu como se essa conversa tivesse lhe tirado as forças que os médicos haviam lhe devolvido. A enfermeira entrou no quarto bem a tempo, a paciente, soluçando e sussurrando algo, perdeu a consciência.
Os médicos reclamaram novamente, mas Alexander não o reconheceu porque, junto com seu filho, ele deixou o hospital às pressas. Pai, o que você está fazendo? Perguntou Jacob quando eles chegaram à pizzaria, como planejado. Sobre o que você e Juliane estavam conversando? Está tudo bem, respondeu Alexander. Ele estava sob controle. Ele entendia o que estava acontecendo com ele, mas tinha que fazer isso, tinha que aguentar pelo bem de seu filho, que já tinha passado por muita coisa para uma criança só. Era apenas a Juliane falando sobre como a vida costumava ser. Triste? Perguntou Jacob, rasgando as bordas da pizza, não gostando da massa seca. Alexander assentiu com a cabeça. Ele sabia que não era uma boa ideia ligar para seus pais. Em teoria, isso não deveria colocá-los em muito perigo, se fosse o caso, Alexander não teria feito isso de qualquer maneira. Mas, em princípio, ele foi aconselhado a limitar seus contatos com todos os seus antigos conhecidos o máximo possível. No entanto, ele sentiu que agora era o momento em que precisava desse contato. Olá, mamãe, disse ele. Primeiro eles conversaram, é claro, sobre as coisas mais importantes, como estava sua família, seu filho, as pequenas, mais importantes notícias que tinham. Mamãe contou como, sob o programa de proteção a testemunhas, eles viviam em uma pequena cidade no Texas, mas era muito agradável e todos estavam se preparando para comemorar o Halloween e eles também estavam se preparando, estavam fazendo sua própria receita de doces recheados com abóbora e cranberry e dariam para as crianças que estariam batendo na porta para a festa. E então Alexander começou a falar sobre o motivo de ter chamado. Ele queria falar sobre sua mãe biológica. Sua mãe verdadeira, a mulher que o criou, dando-lhe todo o amor e cuidado de que era capaz e até um pouco mais, ficou surpresa com tal pergunta. Mas ela lhe contou tudo o que sabia. Alexander ouviu atentamente. Dizem que isso vai acabar logo e você poderá voltar, disse a mãe. Papai saiu para pescar. Ele sente muito a sua falta. Eu também sinto sua falta, disse Alexander. Jacob está dormindo, vou acordá-lo agora. Assim ele fez e Jacob ficou muito feliz por poder conversar com sua avó favorita. Alexander pensou por um longo tempo. Ele não conseguia acreditar que havia tantas coincidências no mundo. Mas o que Juliane havia lhe contado o deixou ainda pior. Ele se sentiu mal com a lembrança da história dela. Então era assim que o pai dela era. Nojento. Mas o que tornou tudo pior foi o fato de ele ter se lembrado de algo. Ele se lembrou de algo do passado recente. E estava relacionado à história de Juliana e, mais especificamente, ao nome do iate em que ele estivera com seu proprietário. Porque Alexander se lembrou do nome do iate do homem que ele havia conhecido antes de ser forçado a fugir. Não era o amigo que o havia ajudado em tudo, mas uma pessoa muito diferente e muito ruim. No dia seguinte, Alexander reapareceu no quarto de Juliane. Mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, ele falou. Precisamos de um teste genético. Isso vai. Ele nos permitirá e você e eu sabermos a verdade. Juliane assentiu com a cabeça. Ela concordou. Agora que sua vida, destruída pela perda de sua única filha, estava começando a tomar forma novamente. Ela percebeu que essa era realmente a única maneira de descobrir. E sem conspiração, eles não tocaram mais no assunto nos dias seguintes. Alexander e Jacob visitaram Juliane. E então? Em um desses dias, Alexander chegou com os papéis em mãos. Ele se sentou ao lado da cama de Juliane. Ele estava pálido. Os resultados dos exames mostraram. Que você é minha mãe, disse ele. E então, estendendo a mão, ele tocou a mão dela. Mas não olhou para ela. Sabe, eles me disseram que eu era adotado, muito cedo. E isso sempre pareceu certo para mim. Eu considerava isso natural, como parte da ordem natural das coisas no mundo. Eu nunca pensei em descobrir quem eram meus pais verdadeiros, eu não queria encontrar minha mãe biológica e descobrir por que ela me abandonou. E agora eu não sei o que devo fazer agora.
Eu também não sei o que fazer, respondeu Juliane em voz baixa. Mas eu... Sinto muito, filho. Alexander estremeceu levemente e eles se entreolharam. Já que é tudo e verdade. Então... Há algo que você queira dizer? Juliane parecia ler sua mente. Mais tarde. Você não pode se preocupar agora. Mas vou me preocupar se não souber. Você tem algo importante para me dizer, não tem? Alexander suspirou. Talvez se eu lhe contar. É melhor assim. O fato é que há algum tempo, sob certas circunstâncias, eu conheci um homem. E ele. De qualquer forma, fomos forçados a passar algum tempo juntos. Alexander se sentiu estranho. Como se tivesse sido arrastado por um rio caudaloso ou por um tornado e levado para algum lugar. Esse homem, seu nome era Sebastian. Esse nome. Lembra alguma coisa? Juliane arfou. Sim. Ela conhecia esse nome. Sebastian Rodrigo, ela terminou, dizendo o sobrenome. Ela se lembrava dele. Ela se lembrava do nome do proprietário do iate em cujo terrível poder ela se encontrava. Ele ameaçou minha esposa. Acontece que ela estava envolvida em casos, finanças que tinham origens criminosas. Nós nos encontramos um a um. Alexander estava tendo dificuldades com tudo isso. Ele marcou um encontro em seu iate. Ele queria que eu concordasse em deixar minha esposa destruir alguns de seus documentos comerciais. Mas eu não fui à reunião sozinho. O FBI me enviou. Eles queriam capturá-lo, e eu deveria servir de isca. Eles queriam que eu o fizesse falar. Ele falou. Admitiu que estava fazendo negócios com a máfia há décadas. Disse que seus clientes não permitiriam que o prendessem. E então seus guardas ficaram desconfiados. E ele pegou o barco para fora do porto e foi para o mar aberto. Ele foi perseguido. Ele entrou em pânico e pulou no mar. Ele esperava ser pego por um barco com seus homens. Mas havia um tubarão. Disseram que era um raro grande tubarão branco. Ele o atacou. Eles não chegaram a tempo de pegá-lo. Não o trouxeram de volta a tempo. Juliane fechou os olhos, com as lágrimas brotando sob as pálpebras fechadas. Quantos anos ela havia pensado no quanto odiava o homem que havia arruinado sua vida. Como ela o havia amaldiçoado. E agora ela soube que ele estava morto. Não deveria se sentir aliviada, feliz? Ela havia morrido no mar. No mar, sua feminilidade havia sido destruída, pisoteada, desonrada. Mas por que não há alegria triunfante ou alívio agora? Por que ela deveria simplesmente... Ela não se importa. É tão estranho. Afinal, era meu pai e eu. Alexander falou com uma voz incolor. Eu o vi ser atacado por um tubarão e... Sabe, eu raramente pensava no que meu pai poderia ter sido. É estranho que eu não tenha pensado em minha mãe. Mas pensei no meu pai. E agora eu sei. O que devo fazer com todo esse conhecimento? E Jacob, perguntou Juliane em voz baixa, ele sabe que eu sou sua avó de verdade. Não, o olhar de Alexander ficou repentinamente frio e firme. E ele não vai descobrir. Você não pode contar a ele. Ele sabe que seu pai é adotado. Mas esse conhecimento é suficiente para ele. Juliane assentiu, sem querer discutir com seu novo filho. Um filho. E pensar que ela havia perdido uma filha. E então ela encontrou a criança que havia arrancado de seu coração há tantos anos. E ele. Eles se conheceram, pensando que eram estranhos um para o outro. Seu filho acabou sendo tão bom. Ele veio em seu auxílio sem conhecê-la. E também. Embora ele tenha dito que o passado não significava nada para ele, mas... Por que você está usando esse anel? Por quê? Perguntou Juliane. Achei que você tinha dito que o passado não importava para você.
Porque ele sempre me lembra que tive sorte na vida. Ele me lembra que meus pais me escolheram. Ele me mantém firme quando as coisas ficam difíceis. Ele me lembra que a sorte é real. Porque encontrei minha verdadeira família quando a pessoa que eu mais amava, minha mãe, me deixou. Juliane percebeu que Alexander estava dizendo a verdade, e como ele era amargo em cada palavra. Era tão. Ela havia renegado seu filho. Ela havia negado a ele todos os seus direitos. Mas o fato de eles se encontrarem agora, depois de tantos anos, quando ela estava sozinha, não significava nada. Juliane se recusava a acreditar nisso. Mas a pior coisa que ela temia não tinha acontecido quando ela soube de toda a verdade. Alexander não tinha se afastado dela naquele exato momento. O que significava que ela poderia esperar? Desculpe-me, Lucy está no quarto. Estamos ficando sem horário de visita. Sim, é claro, disse Alexander e, depois de se despedir de Juliane, saiu do quarto. Jacob estava esperando em silêncio no corredor, como antes. Sobre o que vocês dois estão conversando? Bem, conversa chata de adulto. Fiquem fora do jogo. Mas eles ficaram um pouco mais no hospital, pois ainda precisavam conversar com o médico sobre o estado de saúde de Juliana, para saber de que medicação ela precisava e quais eram as recomendações para o tratamento posterior. Lucy apareceu tão repentinamente na esquina do corredor do hospital, carregando uma xícara de café nas duas mãos para ela e Verônica, que Alexander, que estava andando na direção oposta, quase a derrubou. Ele evitou a queda e conseguiu colocar as mãos dela atrás das costas, abraçando-a e segurando-a. Mas o café derramou. Mas o café derramou. Sobre ele e sobre ela. Está quente. Gritou Lucy. Desculpe-me, gaguejou Alexander, realmente, desculpe-me. Você se queimou? Não, está tudo bem, sorriu a garota. Agora você só precisa trocar de roupa. Alexander afrouxou o abraço casual e Lucy suspirou. Ela certamente gostava do toque dele. No dia anterior, ela estava pensando nesse homem carinhoso, que se preocupava com o próximo, e então o conheceu. A culpa é realmente minha. Não é nada, suspirou Lucy. Como está Juliane? Ela está bem. Você conhece um bom cuidador? O quê? Perguntei ao médico responsável pelo tratamento e ele recomendou que eu desse uma olhada nas agências relevantes. Explicou Alexander. E você? É que os pacientes falam muito bem de você e achei que poderia confiar na sua opinião. Você precisa de uma enfermeira? Talvez. Preciso de alguém que possa visitar Juliane de vez em quando, ver como ela está e ajudá-la, se necessário. Bem, eu sei. Tenho duas amigas que cuidam da Juliane em meio período, respondeu Lucy. Elas são mulheres muito decentes e profissionais qualificadas. Eu poderia conversar com elas. Eu realmente agradeceria. Deixe-me dar meu número. Finalmente, pai e filho deixaram o hospital. Estava chovendo lá fora. Parecia que um outono muito frio estava chegando. O telefone de Alexander tocou assim que ele e seu filho cruzaram a porta do apartamento. Jéssica? Alexander se assustou ao ouvir sua esposa ligar para ele, pois eles mal haviam se falado 10 vezes desde que ele e o filho tiveram que sair, e geralmente um amigo o avisava com antecedência para que eles pudessem conversar. Mamãe. Jacob se alegrou e imediatamente puxou a mão do pai. Dê-me. Já, e acabou. O que Jéssica estava dizendo era inacreditável de se ouvir. Ela entregou o telefone ao filho. E então o segundo telefone tocou, pois Alexander sempre carregava 2 mini smartphones com ele para que pudesse estar sempre em contato se um deles quebrasse. Era um hábito. O segundo interlocutor acabou sendo o mesmo homem que havia feito tanto para manter sua família segura. Isso é verdade? Alexander não permitiu que ele dissesse uma palavra no início. Podemos voltar? Sim. No próximo voo. Mamãe, estamos indo para casa. Jacob chorou de alegria. Mamãe, eu te amo.
O dia passou como um sonho. Alexander recebeu um telefonema de seus pais para parabenizá-lo e assegurar-lhe que era seguro voltar. Ele tinha que pegar suas coisas. Temos uma prova amanhã, lembrou-se Jacob de repente. Você vai faltar, Alexander sorriu. O que vamos dizer a eles? Sinto muito, filho, mas vamos ter que ser rudes, porque não temos tempo. O avião. Temos uma passagem de avião em 6 horas. Ei! O que você está fazendo com esse vaso de flores? Bem, é uma lembrança para a vovó. Receio que não funcione, sorriu Alexander, devolvendo a planta ao peitoril da janela. Em primeiro lugar, ela pertence ao homem de quem alugamos o apartamento. Em segundo lugar, a alfândega não deixará. Por que não? Veja bem, sem licenças especiais, todos os tipos de plantas e especialmente os vasos com elas não podem ser transportados? Pode haver larvas de insetos nocivos. Bem, não tem problema. Acho que a vovó está muito feliz por seu neto estar de volta com ela. No caminho para o aeroporto, Alexander e Jacob passaram pelo hospital. É claro que não foi a melhor maneira de se despedir, mas... Lucy, eles estão procurando por você. Verônica olhou ao redor da sala de descanso com olhos redondos. Por quem? A garota não entendeu, ela tinha acabado de se deitar para descansar por 1 minuto. Alexander. Oh! Lucy se agitou, começou a ajeitar o roupão, correu para pegar uma bolsa de banheiro. E em cerca de 5 minutos ele apareceu no corredor. Lucy, quero lhe pedir um favor, Alexander se dirigiu a ela. Sinto muito que tudo esteja indo tão bem, mas estamos com pressa. Estamos indo para casa, disse Jacob com impaciência. A garota olhou para Alexander e seu filho confusa, ela não entendeu nada. Alexander disse que, infelizmente, ele não tinha conhecidos aqui. Portanto, ela era sua única esperança. Ele disse que eles estavam indo para casa com sua esposa, a mãe de Jacob e todos os seus amigos. Ele também disse que precisava de ajuda especial. Lucy ouviu atentamente. Alexander pediu a ela que cuidasse de Juliane. Não era um fardo muito pesado. Mas era necessário cuidar de Juliana Vasilievna por algum tempo, ou seja, para ajudá-la a voltar do hospital para casa, ela receberia alta em 3 dias, e também para garantir que uma au pair pudesse ser contratada pela agência e, se a saúde dela exigisse, uma enfermeira. Alexander disse que, em princípio, considerava Juliana Vasilievna uma pessoa bastante independente, ela certamente poderia cuidar de si mesma, mas depois da tragédia e da doença que ela havia sofrido, é claro que seria melhor se ela não ficasse sozinha por algum tempo. Aqui, para despesas e pagamento por sua ajuda, com essas palavras ela entregou um envelope a Lucy. Eu não preciso disso. As bochechas da garota se ruborizaram. Eu a ajudarei de qualquer forma. Sou muito grato a você e acredito nisso, Alexander sorriu. E ainda assim. Além disso, por favor, dê a ela isso. Ele estendeu um segundo envelope, assinado para Juliana, de Alexander. E você? Não quer entrar e vê-la? Lucy não entendia do que se tratava, mas de alguma forma ela sentia que algo havia acontecido entre Alexander e Juliane que havia mudado o relacionamento deles. Não, respondeu Alexander. Ele havia tomado uma decisão. Eu não estava pronto para isso. Eu não queria vir e falar sobre nada, fingir que tudo estava normal. E ele não queria, depois de dizer a verdade de que iria explodir sua família, enfrentar a cena. Ele entendeu, ele sentiu que Juliane tem esperanças para ele. Ela acredita que eles podem ter um futuro juntos. Como um filho e uma mãe. Só que isso era impossível para ele. Ele começou a ajudar essa mulher sem saber que ela era sua mãe. E agora ele ainda está fazendo o que teria feito se Juliane tivesse sido apenas uma vizinha para ele. E o que ele poderia ter dito a ela antes de se separarem? Ele escreveu uma carta. O que é isso? Perguntou Juliane quando Lucy lhe entregou a carta. De Alexander? Por que ele mesmo não? Ela ficou em silêncio ao abrir a carta.
Ela falava sobre como o fato de saber que ela era sua mãe não mudou nada para ele. Ele admitiu que queria continuar sendo para ela e um vizinho, uma pessoa comum que estava feliz em ajudar. Mas ele não quer ser filho dela. Ele tem uma mãe. Sua verdadeira e única mãe. Ele tem uma família. Ele volta para eles. E ela? Ele deixa os fundos e pede à única pessoa que conhece que o ajude a cuidar um pouco de Juliane. E então? Bem, ela deve seguir com sua vida. O envelope também continha dinheiro. E no final da carta havia um bilhete no qual Alexander deixou seu número de telefone. Ele pediu para não ser chamado para nada. Mas se fosse realmente necessário, por exemplo, quando Juliana escolhesse um lugar onde gostaria de comprar um apartamento ou uma casa no vilarejo, se ela decidisse voltar para lá, então que ela entrasse em contato com ele. E ele a apoiaria financeiramente. Mas isso é tudo. Isso é tudo. As mãos da mulher caíram sobre o cobertor. Ela olhou à sua frente, como se não visse nada. Juliane, Lucy falou suavemente com ela. A senhora está doente de novo? Não, respondeu a mulher. Eu estou bem. É só que... A vida é assim mesmo, ela olhou para Lucy. Então, você vai me ajudar quando eu tiver alta? A enfermeira acenou com a cabeça. Isso é bom. Lucy suspirou. Vou tirar um cochilo agora. Me acorde, querida, para o jantar. E pouco antes de cair no sono, Juliana pensou. Parecia que ela estava errada. Era como se ela tivesse um filho. E ela não tinha. Ela ainda estava sozinha. É verdade que ela não foi embora, nem mesmo aqui, ela prometeu ajudar. Mas isso... Não, nenhum dinheiro não substituirá o que ela, às vezes, ousava esperar. Lucy caminhou pensativa pelo corredor do hospital. Era isso. Seu romance de conto de fadas havia terminado antes mesmo de começar. Ah, aí está você. Sua amiga Verônica esbarrou nela. Como está? Viu o Alexander? Sim, Lucy acenou com a cabeça. Ele voou para casa. Para o exterior, em algum lugar. A propósito, ele disse que era casado. Sabe, Vera, ela sorriu para a amiga. Seu palpite estava errado. Eu não tenho nenhum papel importante na vida dele. E ele parece ter tudo resolvido em sua vida, o que não era bom antes. Desculpe-me, posso ler isso em seus olhos. Mas... o fato de ele ter ficado desapontado é ainda melhor. Às vezes é bom acreditar em contos de fadas e depois voltar para a terra, não é? Revigorante, você sabe, e Lucy continuou com seu trabalho do dia. Foi um voo longo. Jacob olhava para o relógio de vez em quando, imaginando quando chegariam. Alexander dormia. Foi só quando ele estava no avião que, de repente, percebeu o quanto estava cansado. E agora o que ele mais precisava era descansar. E então, quando o avião finalmente aterrissou, eles entraram e saíram do aeroporto. Eles foram recebidos pelos pais biológicos de Alexander e Jessica. Sua esposa se jogou ao redor do pescoço de Alexander e depois abraçou o filho com força e firmeza. Lá estava o próprio conhecido que ajudou Alexander em seus movimentos ao redor do mundo, bem como agentes especiais do FBI, que foram designados para contar a Alexander todos os detalhes de como exatamente esse caso complexo foi concluído, após o encerramento do qual ele finalmente teve a oportunidade de retornar. Parecia que o dia nunca terminaria. Mas ele chegou ao fim. Alexander e Jacob estavam de pé na costa da Flórida, com o sol se pondo no oceano. O que vamos fazer agora? Perguntou Jessica. Ela estava ao lado do marido e do filho, com os pés enfiados até os tornozelos nas ondas. O que queríamos fazer? Acho que é hora de parar. E mesmo que não fiquemos tão ricos quanto queríamos, nós podemos fazer isso. Portanto, acho que é hora de nos mudarmos para o México. Acho que meus pais vão nos ajudar a abrir um pequeno restaurante, suspirou Jessica. O que aconteceu enquanto eu estava fora?
Conte-me. Tenho certeza de que vou lhe contar tudo, e disse Alexander. Ele olhou para o mar e pensou na mulher que ficou longe. Quando ela o deixou, ele recusou. E embora eles tenham se encontrado, mais nada os unia. E Alexander também percebeu que algo havia perdido seu antigo valor para ele. Ele tirou o anel de seu dedo. Pai, o que você está fazendo? Estou apenas me livrando do passado, filho, disse Alexander, e jogou o anel longe no oceano, onde ele bateu na água e mergulhou, desaparecendo para sempre. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.